recebi do irmão a incumbência, né, de apresentar o nosso irmão Ivan Júnior, né, que é um irmão de Manaus, né, irmão, se que me passou, se eu falar alguma coisa errada aí, me ajuda, né, mas é irmão de Manaus, né, do Amazonas, é discípulo de Jesus desde 1988, ou seja, 38 anos, né, servindo ao Senhor, muito bom, né, isso é uma alegria saber que o irmão tem todo esse tempo de experiência já no Evangelho, então já tem aí uma boa carga para que carrega e nos ensina, né, ele chegou no Ceará, em Fortaleza, em 2014, né, irmão? 2014. Isso. Ou seja, 12 anos, né? Nesse intervalo aí de 12 anos, conheceu a irmã, né, que vou mencionar ainda, é formada em teologia no Sercris, né, em 2006, né, que também tem um bom tempo aí, 20 anos, né, ou seja, já tem uma vasta experiência aí também com a Bíblia, isso também é muito bom e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, né? Irmã casado nesse mesmo ano, né? Casou nesse mesmo ano, né? Eu 2014. casei em 2014. 2014, né? 12 anos, né? No Ceará mesmo aí, né, irmão? Com É a aqui nossa mesmo. irmã, né, Silvânia, não é isso? É, Então, tem uma pequena filha aí de 9 anos, Esther, né? Isso, muito bom. Tenho certeza que está crescendo nos caminhos do Senhor e está bem encaminhado, né? Muito bom, vamos lá. O irmão é pregador e professor do Evangelho da Bíblia, né? Na região do Ceará, não é isso, mano? isso. Muito bom. Também o irmão e a esposa têm um trabalho, né, online desde a pandemia com os africanos em Moçambique, né? Olha, um ótimo trabalho, isso é muito bom, né? Porque tem ensinado não só o pessoal aí do Ceará, né, irmão, mas também o pessoal de fora, né? Isso é muito louvável, né? Isso é muito importante também para os irmãos de lá, né? E o casal, né, que é o irmão e a irmã Silvânia, fazem missões na região do Ceará, né? Então, é isso, né, irmão? Seja bem-vindo ao grupo, né? E de agora em diante, o irmão tem a palavra e que Deus o abençoe e nos ajude, né, agora a ouvi-lo e a entender exatamente somente o que o Senhor tem que falar para nós através da Bíblia. Seja bem-vindo, irmão, a palavra é sua. Para completar um pouquinho, eu diria que foi ele que me levou a Cristo, né? Porque eu era batizada, mas há uma grande diferença entre ser batizada e ser um verdadeiro cristão, né? A gente sabe que há essa diferença porque a gente só se torna verdadeiro cristão quando a gente conhece realmente a Cristo, conhece saber ser igreja, né? Então eu diria não, eu digo que o meu marido, Ivan Júnior, ele me levou a Cristo nesse sentido, de conhecer e saber o que é a igreja. Então, depois que eu conheci o Ivan Júnior, mesmo eu sendo batizada desde 2020, eu diria que eu conheci verdadeiramente a Cristo e conheci o que é ser igreja em 2014, 2013, na realidade, quando a gente se conheceu, e aí eu comecei a conhecer o verdadeiro trabalho para o Senhor, né? Então, assim, a nossa parceria, eu diria que foi assim mais espiritual do que carnal, até porque a gente se conheceu online. Em um outro momento a gente pode contar um pouco da nossa história e é muito bom quando a gente tem um marido em Cristo e que nos aproxima de Cristo cada vez mais. Então, para agregar esse momento, eu diria que eu conheci a Cristo através do meu marido, Ivan Júnior, e até hoje aprendo bastante com ele e aprendi a ser a igreja, caminhando junto com ele. Muito E eu vou bom. ficar aqui do lado, ouvindo a mensagem. Ótimo. Irmãos, é uma satisfação estar com vocês. Obrigado, Marcos. Obrigado, Douglas, a Elaine. Nossa, um casal maravilhoso. E também aos irmãos aqui presentes. Eu fiquei muito feliz de ver também meu irmão em Cristo, o irmão Lousana. Então, realmente, a gente vê como é tão bom essa comunhão verdadeira
juntos, né, para aprender sobre família dentro do casamento. Os irmãos passaram para mim um tema bem interessante, que é forjando o amor verdadeiro em meio às tempestades. E eu fiquei assim pensando, né, assim, por mais de um mês, e agora, né, nessas últimas semanas, sobre esse assunto, e a palavra forjar, né, porque forjando, se você perceber, né, no seu significado, moldar aquele material, aquele metal, para ficar bem moldado. E eu pensei assim é o casamento, assim é a família cristã. Nós somos moldados a cada dia, por meio de muitas tempestades, conflitos, desafios, mas o ponto é que é muito bom ser cada vez mais sendo forjados, moldados por nosso Deus. Então, esse é o tema, esse para nós, excelente, né, nessa noite, como reconhecer as tempestades do casamento, os desafios, as diferenças e os momentos de crise. Como reconhecer o amor verdadeiro como base sólida, tendo paciência, o perdão e a parceria na vida a dois. E como transformar os conflitos em crescimento, aprender juntos, fortalecer a união e sair mais fortes, mesmo com as dificuldades. Irmãos, irmãs, né? Nós como casais aqui nesse grupo, eu quero ler uma passagem bíblica, a gente vai usar bastante, né, a Bíblia nesse momento, lá em Oséias. Oséias, no capítulo 8, no versículo 7, Oséias 8, versículo 7, diz assim o texto: Eles semeiam o vento e colhem tempestades. Então, é um provérbio que o profeta ele utilizou para Israel. Quem semeia ventos, colhe tempestade. De fato porque se você pensar em tempestade, a ideia por exemplo, hoje, nessa manhã, choveu bastante aqui em Fortaleza. Temporal, chuva grossa, relâmpago. Então, a ideia é essa, você ficar com medo, eu preciso ter um abrigo, evitar para não ficar molhado totalmente. Eu tive que deixar a minha filha, né, no colégio, então você evita os perigos, mas dessas tempestades você consegue. E no caso eu consegui, na ida e na volta. Então, pensando sobre isso, assim é o casamento. Às vezes, né, essas tempestades acontecem para o nosso crescimento, né, dentro do casamento. E também, uma passagem também acabei de lembrar. Vamos ler rapidamente em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos ler o versículo 7 e 8. Gálatas, capítulo 6, ao versículo 7 e 8, diz assim: E não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, nós temos dois caminhos. Eu posso aplicar isso até mesmo dentro do casamento, na nossa vida cristã em Jesus. Ou para a carne, ou para o espírito. E às vezes as tempestades nos ensina nesse momento, ou para o lado ruim, ou para o mal, ou para a carne, ou para o espírito. E nessa noite, irmãos e irmãs, eu tenho, assim para dizer, sete dicas como forjar esse amor verdadeiro em meio às tempestades. Sete dicas. A primeira dica é: ame a Deus acima de tudo. Essa é a melhor dica para mim e para você. Ame a Deus. Uma vez, eu lembro, né, quando eu estava solteiro, isso lá em Manaus, eu falei assim para uma certa irmã. Inclusive, foi até a esposa do Breia Bosch, a irmã Jaqueline. Eu disse assim, irmã, como procurar alguém para namorar até o casamento? Qual é a pessoa certa? Ela falou assim, escolha uma pessoa que ama a Deus. Só isso.
E, de fato, é verdade. Então, essa é a primeira dica. Ame a Deus. Porque, uma vez que, quando eu amo a Deus, é natural que eu vou também amar o próximo, né? Isso é bíblico. Isso Jesus falou. Amar a Deus e amar o próximo. Quando eu amo a Deus, é claro que eu vou dar o maior valor, o amor verdadeiro a quem? A esposa e ao marido. Então, essa é a primeira dica. Ame a Deus. Certa vez, eu estava também, né, lá em Manaus, há anos atrás, e eu lembrei que estava participando de um seminário sobre missões. Foi na sexta, no sábado e no domingo. E eu lembro, ou perdão, foi quinta, sexta e sábado e domingo. E eu lembro que no sábado o irmão falou assim: mas irmão, a igreja precisa saber qual é a chave do sucesso de missões. Porque até agora o irmão não falou qual é a chave. Porque ele falou na quinta, falou na sexta e chegou o sábado, e até agora nada. Ele falou assim: tá bom, irmão, eu vou falar, eu vou revelar esse segredo a você e a toda a igreja aqui em Manaus. Ele falou assim: sabe qual é a chave do sucesso? E muitos pensaram, deve ser um homem, né? Fervoroso, compromisso com Deus, um homem que ora bastante, um homem fiel, e assim, a gente pensou em tanta coisa. Ele falou assim: a chave do sucesso é, por favor, ele mandou levantar a esposa dele, e ela levantou. Quando ela ficou em pé, ele disse: tá aí, ó, essa é a chave do meu sucesso. Irmão, aquilo ali foi, sabe, para mim, marcou até hoje, sabe, aquela cena. Até hoje marcou para mim. De fato é. Mas por quê? Porque aquele homem tinha um amor tão grande a Deus que é claro que ele tinha também como amar sua esposa. E nessa parceria realmente houve sucesso em missões. Então, esse é o ponto. Essa é a primeira dica. Ame a Deus acima de tudo. Eu quero ler rapidamente um texto que é muito, os irmãos conhecem, né? Muito até utilizado, né, nos casamentos, né? Ah, que é justamente a carta de 1 Coríntios. Mas quando você lê a carta de 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele fala assim, no versículo 4, que o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É uma passagem muito utilizada, né, dentro do casamento. Mas, claro, a gente sabe que, dentro do contexto, a igreja de Corinto estava numa situação bem complicada. Estavam esquecendo esse amor. Mas esse é o ponto. Esse amor que Paulo fala é o amor de Deus. Porque se com a minha esposa, você com o seu marido, se você realmente nós amamos a Deus acima de tudo, é claro que é claro, eu vou ter paciência, eu vou ter bondade, não vou ter inveja, não vou me vangloriar, não vou maltratar, não ficar irritado, eu não vou se irar facilmente. Ou seja, esse amor verdadeiro, tão puro que Paulo falou, é claro que, naturalmente, eu vou repassar isso à minha esposa e o marido. Mas por quê? Porque essa pessoa, ela ama Deus. Isso que Paulo falou. Quando o cristão ele coloca a Deus acima de todo, esse amor, de fato, vai ser natural. E eu vou transmitir, repassar ao meu próximo. Então, essa é a primeira dica. Ame a Deus acima de tudo. A segunda dica para realmente forjar esse amor verdadeiro em meio às tempestades, segunda dica é ceder. Ceder é abrir mão. Ou seja, eu preciso ceder, né, à minha esposa, ceder ao marido, porque, irmãs, nós somos diferentes. Eu sou de Manaus, natural, né, do estado do Amazonas. Eu tenho a minha cultura, a minha educação,
hábitos, e a minha esposa aqui do Ceará, totalmente diferente, né? Diferente, estado diferente, região diferente. Mas o ponto é que essa diferença, às vezes, pode ocasionar até conflitos e grandes tempestades. Porque não, como que pode, né? É, ele é de um jeito, ele é de outro jeito, né? Aí começam os conflitos, assim, dentro, né, no casamento. Mas esse é o ponto, essas diferenças, isso nos ajuda no crescimento. Agora, como eu preciso ceder? Abrir mão. Essa é a grande lição. Esse é o segundo ponto, né? É a segunda dica, é ceder, apesar das diferenças. Eu lembro que quando eu saí de Manaus, eu cheguei aqui no Ceará, o cearense ele é muito brincalhão, sabe, irmãos? É brincalhão. Eu já sou mais pacato, mais sério. Hoje não, hoje já me corrompi, né? Já virei, né, palhaço e tudo, mas no começo era muito, sabe, tipo um robô, né? E, assim, era minha cultura diferente, né? Assim, do Manauara, né? E a minha esposa, né? O cearense nato, engraçado e tudo, né? Eu achava que isso, para mim, era uma coisa assim de, assim, poxa, ela não me respeita, né? Assim, eu pensava, né? Mas com o tempo eu fui aprendido que é a cultura do cearense. Convivendo com ela, com os pais dela, né? Inclusive, né? Eu nunca esqueço a dona Perpétua, né, até chamo de mãezinha, né? A minha sogra, ela falou assim: Ô Ivan, abre a boca, abre a boca. Tu quer remédio? Quero. Quando ela colocou na minha boca, não era remédio. Eu pensei que era remédio, mas era um doce gostoso. Esse é o cearense, engraçado, sabe? Engraçado. É dessa maneira, né? Então eu fui me adaptando. Então, ou seja, essa diferença, isso nos ajuda. Então, eu preciso ceder, né? A gente precisa ceder um ao outro. Eu quero ler sobre essa questão, a questão de ceder, é da carta de Filipenses. Filipenses, no capítulo 2, na carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 2 em diante, diz assim o texto: complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada faz por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, foi isso que eu aprendi assim, na prática, aqui no Ceará, junto com a minha esposa. Então, é preciso ceder, ou seja, você se colocar, abrir mão, que realmente ela é superior a. Ou seja, você colocar o irmão, não, ele é superior no caso, a si mesmo. Porque às vezes a gente é muito egoísta, a gente não quer ceder, não quer abrir mão. Mas que sejamos, como fala aqui a carta aos Filipenses, como Jesus. Quando ele fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Jesus, ele abriu mão desse mundo, saiu da sua glória e veio para cá e habitou entre nós. E assim é o casamento, assim é o homem e a mulher. Às vezes temos culturas diferentes, hábito, educação, tantas coisas, mas em Cristo, né? Em Deus, né? Nós nos unimos e nós cedemos um ao outro. Esse é o princípio. A terceira dica, também como forjar nesse amor verdadeiro, né, em meio às tempestades, a terceira dica é tratamento, o respeito. Como você trata a sua esposa, o seu marido? Como, né? Como você trata? Aliás, eu vou mais além. Como você trata com Deus? Porque a maneira que eu trato a Deus é lógico, né? Naturalmente eu vou tratar bem a minha esposa e o seu marido. Isso me faz lembrar de um texto, né? Uma pregação sobre Caim e Abel, e até fiz uma pergunta: como Caim ele tratou a Deus e o Abel? Abel tratou muito bem, deu o melhor ao Senhor,
as primícias, a gordura. E Caim simplesmente não tratou bem a Deus. Fez do jeito dele. E essa é a pergunta. Como nós estamos tratando o nosso cônjuge? Como você trata o seu marido? Como você trata a sua esposa? Mas, como falei, a gente vai muito mais além. A Deus. Se você trata muito bem a Deus, respeitando, honrando, é claro que você vai fazer o melhor a quem? O seu próximo, a sua esposa e o seu marido. Eu quero ler, nessa parte desse tratamento, do respeito, em Provérbios, Provérbios no capítulo 15. Então, Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Então, Provérbios 15, versículo 1. Deixa eu ver aqui, pronto, encontrei. Diz assim o texto: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, como você trata o seu marido e a sua esposa? Com ira, desrespeitando? Será que isso vai agradar a Deus, a maneira como eu faço, né, com o meu cônjuge? Então, fica para nós, né, essa reflexão. E a quarta, né, quarta dica para forjar esse amor verdadeiro em meio às tempestades. Número 4, faça o bem. Faça o bem. Certa vez, quando eu estava ainda estudando teologia na Secris, lá em Campo Grande, né, no estado de Mato Grosso do Sul, uma vez eu perguntei ao Álvaro e à Linda, eu disse assim, qual o segredo do casamento assim, de você? Qual o segredo? Eles falaram assim, Ivan Júnior, o segredo é faça o bem. Porque Jesus, ele fez o bem nessa vida. Jesus, ele fez o bem às pessoas, ensinando, curando, pregando, evangelizando, dando atenção. Ele fez o maior bem aqui nessa terra. Jesus fez isso, a prática do bem. E assim é no casamento. Qual é a ideia? É fazer o bem um ao outro. Você fazer o bem ao seu marido, fazer o bem à sua esposa. No casamento, gastamos o nosso tempo fazendo o bem um ao outro. Eu quero ler Provérbios, no capítulo 15, no versículo, Provérbios 15, no verso 26, diz assim o texto: o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Sabe, irmãos e irmãs, quando nós agimos com pensamento de tanta maldade, a gente não faz o bem ao seu marido e à sua esposa. A gente maltrata, desrespeita, porque né, só maldade, só coisa negativa. E não está fazendo bem na família. Não está fazendo bem aquilo que agrada a Deus. Mas quando não ocorre isso, é claro que o nosso dever como cristão é fazer o bem. Como Jesus ele fez. Ele fez o bem. Então, e também ainda em Provérbios, no versículo 30, ele fala, um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. E isso é uma pura verdade. Quando você faz o bem ao seu marido e à sua esposa, olha só como é tão importante, né? Dentro do casamento, você transmite essa alegria, você dá força em meio às tempestades, dificuldades que ocorrem no casamento, em vez de desistir, em vez de dar um tempo, ao contrário, você transmite essa alegria. E isso vai, como fala aqui em Provérbios, no versículo 30, até fala que e as boas notícias revigoram os ossos. É bem profundo. E isso é tão bom dentro do casamento, mesmo em meios a tempestades. Você transmite, né, um ar positivo à sua pessoa amada.
e ao seu amado. Então, faça isso dentro do casamento. É fazer o bem. A quinta dica, né, para justamente estar forjando esse amor verdadeiro em meio às tempestades, número 5, decida amar. Irmãos, o amor, ele não é um sentimento. O amor é decisão. Eu decidi amar. Deus fez isso. Ele fez isso. Fez conosco. Deus decidiu amar a gente, irmãos. Isso ocorre desde o princípio, desde o Gênesis até Jesus. Deus decidiu nos amar. E assim é nós, homens, mulheres, nós decidimos amar, né, o casamento. Há uma passagem que é interessante, fala aqui em Colossenses, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, então Colossenses 3, versículo 14. Então, Colossenses 3, verso 14, diz assim o texto: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse é o amor verdadeiro. Ou seja, nós decidimos amar. Não é algo personal, não é um sentimento, algo que é uma fantasia, é passageiro, não. Nós decidimos amar a Deus, amar os irmãos e, claro, de fato, dentro do casamento, seu marido e a sua esposa. Deus fez isso, né? Ele fez isso desde o começo, né? Até em Jesus, em todos nós. Em Romanos, capítulo 5, Romanos 5, no versículo 6, o texto diz assim, Romanos 5, verso 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém, né, que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amor de decisão, amor verdadeiro. E assim é um casamento. Nós decidimos amar. Mesmo com somos diferentes, homem e mulher, mas nós, como cristãos, como igreja, decidimos amar um ao outro. Especialmente agora, né, dentro do casamento, no lar cristão. Também eu gosto muito de uma passagem, inclusive até eu fiz para minha esposa, né, logo no começo, que até aqui no nosso quarto, no livro de Cantares. Então, Cantares, no capítulo 8, no 8, versículo 7, Cantares de Salomão, 8, verso 7, fala assim: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogados. Olha que amor verdadeiro, em meio às tempestades. Porque esse casal decidiu amar um ao outro. E também, lá em 1 João, né, também o apóstolo do amor, 1 João, do capítulo, 1 João 4, versículo 8, ele fala, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você quer realmente aprender, você quer ter uma decisão verdadeira sobre o amor, está aqui, ó. Reconheça o amor verdadeiro, que a fonte verdadeira vem lá de cima, o amor de Deus. Então, vou falar aqui, se você, vou ler o texto novamente, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse é o amor verdadeiro, o amor de decisão. Número 6, a sexta dica para forjar esse amor verdadeiro em meio às tempestades. Número 6, companheiros do reino. Irmãos, dentro do casamento, nós precisamos ser companheiros em meio às tempestades.
Hoje, o que acontece? Infelizmente, há um distanciamento nos casais. Os casais não estão juntos. Às vezes você está no culto, cadê seu marido? Ah, está em casa. Cadê sua esposa? Está em casa. Às vezes está ali sozinho. Está só. Cadê o companheirismo? E olha, irmãos, cuidado. E quando vê as tempestades, ainda é pior. Porque se já está esse distanciamento, e quando vem as crises, os desafios, as tempestades, então, ou seja, tem que ter muito cuidado. Por isso que é necessário haver esse companheirismo um ao outro, haver esse esforço. Eu e a minha esposa Silvânia, né, a gente procura sempre manter nós dois, né, juntos, né, sendo companheiro. Uma vez, eu nunca esqueço, aqui no Ceará, porque assim, né, lá em Manaus, né, quando eu era solteiro, eu era assim, muito acostumado, né, de estar todo o tempo pregando, ensinando. Eu lembro que no domingo era a pregação pela manhã, era a pregação durante a tarde, era a pregação durante a noite, né? Lá em Manaus era assim, chama o Fominha, né? Chama o Ivan, o Fominha da pregação. E quando eu casei com a Silvânia, é diferente. E eu lembro que certa vez eu fui convidado para fazer uma pregação daqui de Fortaleza para Itarema. E eu fui sozinho. Eu não comuniquei, não falei sobre isso à minha esposa. Isso assim, no casamento, né? Ela falou assim, amor, você não me consultou, você não falou isso para mim, né? Não, assim, da viagem, né? Então, ou seja, faltou, sabe, essa parte do companheirismo. E eu pensei, nossa, é verdade, ela tem toda a razão. Então, irmãos, isso para mim foi a primeira vez e a única. Nunca mais isso aconteceu. Então, tanto é que nas missões aqui no Ceará, quem está ao meu lado, a minha esposa. Sempre caminhando juntos, compartilhando, sendo companheiro um ao outro, dentro da família, dentro da igreja, em qualquer lugar. Somos companheiros um ao outro. Isso me faz lembrar, irmão, sabe de quem? Biblicamente, Áquila e Priscila. Vamos ler o texto rapidamente para ver esse casal, esse casal que eu digo assim, eu sou fã de Áquila e Priscila. No livro de Atos, no capítulo 18, Atos 18, versículo 1. Então, livro de Atos, escrito por Lucas, 18, versículo 1, diz assim o texto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. O verso 2. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto que havia chegado recentemente da Itália, com quem? Com Priscila, sua mulher, pois Cláudia havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois era fabricante de tendas, e todos os sábados ele debatia na sinagoga, né, e convencia judeus e gregos. Olha, esse casal, companheiros, eles ajudaram o quê? O apóstolo Paulo. Juntos, né, tinham a mesma profissão, mas você pode perceber que esse casal foi muito útil no livro de Atos. O homem e uma mulher, esse casal, dando suporte, dando apoio a quem? Ao apóstolo Paulo. Inclusive, ainda né, em Atos 18, no versículo 18, fala assim, verso 18, ainda né, no mesmo capítulo, diz assim o texto. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se né, dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Olha só os dois ali, juntos, companheiro do reino, com o apóstolo Paulo, navegando juntos. Você vê a parceria né, deles, né? Isso é muito bom, é muito importante dentro do casamento, os dois sendo companheiros no reino. E também, ainda né, em 18, nesse capítulo, no verso 24, fala assim, verso 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras sagradas.
fora instruído do caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou, o verso 26, a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Áquila e Priscila, os dois ali presentes, ouvindo aquele homem poderoso, homem eloquente, né, na palavra, o convidaram à sua casa. Isso é companheirismo, meus irmãos, do reino de Deus. Então, para mim, Áquila e Priscila, para mim, é um dos casais que é citado, né, na Bíblia, aqui em Atos, e assim, sendo companheiros no reino de Deus. Número 7, né, o número da perfeição, a última dica, assim, para forjar esse amor verdadeiro em meio às tempestades. Número 7, é a intimidade. Irmãos, intimidade não é somente a parte sexual, não é somente isso. Vai muito mais, além do que isso. É que o casal que possui intimidade não há segredos. Sabe, irmãos, às vezes quando ocorre, né, muitas tempestades, né, dentro do casamento, quando não tem nenhuma intimidade dentro do casamento, do casal, é assim, eu fico preocupado, porque não há uma comunicação. Assim, o casal não se conhece muito um ao outro. Aí, quando ocorre os momentos difíceis, as tempestades, vai ocorrer muito pior. É por isso que o casal tem que haver essa intimidade um com o outro. Ou seja, não há segredo. Há uma transparência um ao outro. Irmãos, nessa mensagem, eu quero assim chegar a essa conclusão, né? Tudo isso, né, essas 7 dicas que nós aqui abordamos sobre esse assunto, eu quero aqui concluir na carta de 1 João, no capítulo 4, 1 João 4, versículo 18. A gente leu 1 João 4, versículo 8. Agora é 1 João 4, versículo 18. Eu achei assim interessante, né? Assim, muita coincidência, mas vai muito mais além. Então, 1 João 4, no verso 18, diz assim o texto: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos e irmãs, todos nós, homens casados, mulheres casadas, dentro do lar cristão, esse é um amor verdadeiro. Quando falei, a palavra forjar da ideia de moldar, tá modelando, se adaptando, né, assim, um ao outro, dentro do casamento. E, só para resumir, essas são as 7 dicas. Primeiro, como falei, ame a Deus acima de tudo. Segundo, ceda, abra mão um ao outro. Terceiro, é a questão do tratamento. Número 4, faça o bem. Número 5, decida amar. Número 6, seja companheiro um ao outro. E, finalmente, 7, tenha uma intimidade um ao outro. Esse amor verdadeiro é isso. Concluir, né, nesse tema, justamente aqui nessa carta de 1 João 4, verso 18. E é isso que ele fala aqui, né, o apóstolo João, que esse amor, ou seja, no amor não há medo, não há. Porque o medo, né, aqui supõe o castigo, mas aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, que o Senhor nos abençoe dentro do casamento, cada um de nós. E eu gostei muito do tema, e eu confesso que isso, para mim, até me ajudou bastante a cada vez mais moldar a minha vida, junto com minha esposa, e cada vez realmente se empenhar, crescer
E realmente que haja sempre num casamento perdão, decisão, reconhecimento, esse amor verdadeiro por meio em tempestades. Deus abençoe todos nós. Fique com Deus. Agora é com vocês. Amém. Eu achei muito interessante, irmão, a colocação, opa, desculpa, que o irmão fez, né, em relação à decisão de amar, né? Quando a gente decide amar, né, primeiro a Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois a gente decidir amar a nossa esposa, então essa decisão, além de ser uma coisa, um ato muito importante, é um desafio, né? É um desafio porque o mundo hoje, infelizmente, prega o contrário, né? Olha, se não amam mais, não tem problema, troca. Se não amam mais, não tem problema, se aparta. Você não é obrigado a mais nada, porque se acabou o amor, não há por que ficar juntos, não tem por isso. Mas hoje eu vejo que assim é um ato muitíssimo importante pelo fato de amar a Deus em primeiro lugar, né? E depois, como até o irmão colocou muito bem, uma decisão, né? Então eu decido amar a minha esposa todos os dias. E a minha esposa decide me amar todos os dias. E isso tem dado certo. Muito obrigado, meu irmão. Foi uma colocação muito boa, muito importante Obrigado, para mim. irmão. Abençoe você. Irmão Ivan, olha, eu gosto de sair escrevendo as aulas. Eu estava aqui agora, dizendo a Douglas, quando o irmão chegou na quarta, eu digo, meu Deus, ele vai parar. Quando o irmão disse a quinta, a sexta, eu comecei a vibrar aqui. Saí anotando tudo. Meu irmão, que aula boa, maravilhosa. De forma até, eu vou anotando os pontos e vou até formulando perguntas, sabe? Sim. O ame a Deus acima de tudo, nosso relacionamento com Deus tem sido prioridade no nosso casamento, ou estamos vivendo mais para as coisas da vida do que para o Senhor. E isso eu vou formulando as perguntas e aplicando aqui. Às vezes, Douglas está aqui, né? E o telefone aqui, o microfone desligado, ele bota a mão na boca, para não mostrar que ele está falando comigo, porque a gente fica debatendo, sabe? E formulando isso, porque isso aqui, sério mesmo, eu não estou brincando, a gente ama aula, ama, eu não escuto louvores, nós dois trabalhamos juntos, 24 horas, a gente não consegue sentir saudade um do outro. Nada contra quem exatamente. Ouvindo, né, que a gente direciona para a aula. Mas eu prefiro estar escutando meu irmão Joabson, que é um excelente pregador, nosso irmão Christian, que acabou de sair, que também tem umas mensagens incríveis. Eu acho que louvor é bom, mas é algo que a gente vai ali repetindo. E a palestra do irmão, eu estou aprendendo, eu estou crescendo com aquilo, sabe? E quando eu começo a escrever, a minha mente faz... Fica borbulhando, porque eu saio anotando tudo. Olha, o CD que o irmão falou, a pergunta que criou foi: as minhas palavras dentro da casa têm sido brandas e edificam ou ásperas que provocam mais conflitos, sabe? O faça o bem, que é o quarto ponto. No dia a dia, minhas atitudes demonstram bondade e justiça para meu cônjuge. E isso a gente tem que ir assistindo, anotando, porque você não aprende só. A gente esquece, sabe? E eu gosto de fazer isso. Meu irmão, espero que Douglas lhe chame novamente para dar outras aulas, viu? Já está chamado. Porque nos edificou bastante. E uma coisa que eu só queria finalizar aqui é a última, que é uma coisa que é bem interessante comigo e Douglas. Eu gosto de falar, viu, irmão? A última foi intimidade. Quando o irmão falou, não é só intimidade sexual, eu e Douglas, nós temos uma intimidade ao ponto que tudo que Douglas tem, tudo que nós temos é no nome de Douglas.
tudo é no nome deles. A única coisa que eu tenho de meu nome, eu gosto de brincar, é minhas 2 filhas, que estão no meu nome. O resto é no nome dele, mas tudo que ele tem no nome dele, eu tenho procuração para resolver. Sabe? Conta bancária de Douglas, da empresa, é no meu aparelho, porque Douglas não tem tempo de resolver. Muitas vezes a gente está num restaurante e ele diz na frente de todo mundo, sem nenhum problema, paga ali a conta, quem vê pensa que é a mulher que está pagando. Mas não é. A conta é dele, sai do bolso dele. Então, nós dois conseguimos criar esse vínculo de não tem segredo, não tem isso aqui é teu, isso aqui é meu, não existe isso. O carro está no nome de Douglas, mas praticamente quem usa sou eu. Douglas usa a moto. Está entendendo, irmão? E muitos casais dizem, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Eu tenho conta no meu nome. Mas se o irmão ver meu extrato, se tiver 10 centavos é muito. Porque tudo que eu tenho, se eu tiver que receber, eu jogo para ele. E isso é intimidade, isso é confiança. Se isso não existir dentro do casamento, para quê? Sabe? Parabéns, irmão. Amém. Parabéns mesmo. Eu fiquei aqui sentada e teve a hora que eu bati palma, vibrando com a aula. Muito boa, muito boa. Alguém quer falar, senão eu termino falando mais ainda. O irmão falou no ponto 6, tá o caderninho. Companheiros do reino. Amamos essa, viu? E citou Priscila e Áquila e Priscila. E quando o irmão falou, sabe, companheiros do reino, veio na minha mente uma dificuldade que ela é... Eu não sei nem se a palavra que eu deveria usar seria essa, mas eu vou usar uma palavra forte. Essa palavra se chamaria edêmica, praticamente edêmica, falando em companheiros do reino. Em que sentido? Antes do cura, do projeto Cura, faz parte do projeto de casais da Congregação da Igreja de Cristo do Jardim Boa Vista de Caruaru. Antes do Cura, nós tínhamos um curso. Até hoje, nós somos muito procurados para dar esse curso. Nós não temos tempo nem mais disponibilidade, que era o reinício. Então, esse reinício era um curso que nós tratávamos do autoconhecimento, né, e outros. Eram 6 aulas, com atividades diárias. Então, o que é que acontece? Esse curso, nós formávamos grupos ou congregações e dávamos esse curso. Tinha na versão presencial e online. Então, nós demos esse curso para alguns pastores. Para alguns pastores. E, meu irmão, É triste. é triste o que eu vou falar agora, mas triste. é uma realidade. É por isso que eu usei uma palavra edêmica. E uma das maiores queixas que nós tínhamos, né, não vou entrar bem em detalhes, né, mas que nós tratávamos à parte, quando tínhamos uma conversa mais aprofundada, era que, assim, isso era notório, que até o irmão citou um versículo que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, isso era notório, a falta de apoio do cônjuge, da esposa, para esses pastores. Sabe? E muitas vezes, quando esses pastores se encontravam com seu cônjuge numa congregação ou numa visita a alguma coisa, o que é que nós percebíamos? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas nesses encontros, o rosto do cônjuge não ficava formoso, digamos assim. Por quê? Já não tinha mais o brilho do olhar, já não tinha mais o sorriso espontâneo. Muitas vezes, quando chegava, tinha esse sorriso que nós chamamos de um sorriso amarelo. É um sorriso social. Né? Oi, fulano. É uma coisa assim, mas não tinha aquele sorriso espontâneo, de espontaneidade, né?
os músculos faciais, né, já não se comportava como ele se comportaria voluntariamente com uma reação do coração. A gente sabe que gera na mente, né, mas interpretamos como coração. Então, já não se gerava mais isso. E essa era uma grande queixa dos pastores, né? A falta de sincronicidade ali, como Áquila e Priscila. Não se tem mais, não se tinha esse apoio. E nós estamos falando de homens, exemplos dedicados na obra. Eu creio, irmão, que isso está muito ligado à convivência. Tipo, a gente sabe que, infelizmente, há homens que pregam o que não praticam, né? E eu acho que isso é, assim, um fator muito relevante para mulheres que não querem estar junto dos seus maridos e não acreditam no trabalho que ele faz lá no púlpito quando ele é um pregador, porque ele não pratica o que ele prega, né? Eu acredito que tenha muito a ver com isso, que infelizmente a gente sabe de pessoas, né, que pregam o que não vivem. Uma coisa assim que me chamou muita atenção no Ivan Júnior foi essa questão. O Ivan Júnior, ele é essa pessoa simples, mas tudo que ele prega lá na frente, ele vive dentro do nosso lar. E isso, assim, me conquistou imensamente, porque é difícil. É difícil você pregar o que você vive. E, de fato, eu acredito que seja o maior problema, tanto para homens quanto para mulheres, né? Mulheres que estão à frente de um trabalho, ajudando lá outras mulheres, fazendo encontros e tudo, ela faz uma pregação, uma mensagem maravilhosa. Quando chega em casa, ela é o oposto de tudo aquilo que ela pregou. Exatamente. Então, eu acho que isso influencia muito na questão do cônjuge não querer estar junto, ou se está junto, é assim, desacreditado, né? Poxa, eu sei que isso não acontece. Porque a melhor pessoa para falar bem ou mal do seu cônjuge é o próprio cônjuge, né? Exatamente. A melhor pessoa que tem que conhecer a fundo o Ivan Júnior sou eu. Não é uma amiga de trabalho, não é a mãe dele, que não está mais com ele aqui, né? A mãe dele está lá em Manaus, eu estou aqui com ele. Então, quem tem que conhecer ele sou eu. Então, essa intimidade que ele falou vai muito disso, né? E eu acho que não tenho certeza, que essa intimidade, ela primeiro começa com Deus. Porque quando o casal tem essa intimidade com Deus, automaticamente a gente vai querer viver o que agrada a Deus. E quando a gente vive o que agrada a Deus, um vai viver agradando o outro, porque a gente vai estar sempre, em primeiro lugar, agradando a Deus. E esse fator de homens que pregam o que não vivem, infelizmente, afasta o cônjuge de perto, né? Porque está lá vivendo aquele momento magnífico na igreja, mas em casa a prática é outra, né? É um homem grosseiro, é uma mulher grosseira, então isso influencia muito. E a gente se conversa muito entre eu e Ivan Júnior para que não haja, né, essas grosserias, porque tem dia que a gente está estressado, tem dia que a gente está cansado e acaba elevando um pouco a voz, mas a gente se policia muito nisso, né? De viver o que a gente prega, de viver o que a gente fala. Porque se não tiver essa intimidade entre nós dois, e principalmente com Deus, está sendo tudo em vão. A gente pode estar enganando pessoas, mas a Deus a gente nunca engana, né? E o que vale é o que Deus sabe do meu relacionamento com o meu cônjuge. Não é o que as pessoas lá fora pensam ou sabem, é o que a gente intimamente sabe um do outro e o que Deus principalmente sabe, né?